Papai do céu, obrigado por esse dia, obrigado pela eu, minha mãe, meu pai, e obrigado pro meu irmão. Em nome de Jesus, amém. Irai-vos, mas não pequeis. Efésios 4:26. Olá, tudo bom? Eu sou tia Mariana, professora da sala de 7 e 8 anos. E aí, como é que vocês estão? Eu sei que já tem gente que já tá de férias, outros entram essa semana agora, né? Esse semestre foi bem diferente, né? Do que a gente tá acostumado. Não fomos às escolas, assistimos aulas online. E na igreja não é diferente. Espero que vocês estejam vendo os vídeos, gostando, porque nós, as professoras, preparamos com muito carinho para vocês, tá certo? E hoje a gente vai continuar falando do último fruto do Espírito, que é, quem se lembra? Tia Bianca já começou a falar no vídeo passado, domingo passado. É o domínio próprio. Isso aí, domínio próprio. O que será que é isso, hein, gente? Quem é que lembra? Olha, ela disse assim, que domínio próprio não é controlar o que a gente sente, é controlar as nossas atitudes. Isso aí. Então, para aprender um pouquinho sobre domínio próprio, a gente precisa falar um pouco das emoções. E olha, esse é um assunto que eu adoro. E primeiro ponto, primeira coisa que eu queria falar para vocês, as emoções é algo positivo, é algo muito bom. Foi Deus que fez. Deus nos criou e nos criou assim. É a forma como a gente reage às coisas que acontecem. Então, por vezes nós nos entristecemos, ficamos tristes, as lágrimas rolam, nós ficamos alegres, nós sorrimos, nossa boca se enche, né, solta uma gargalhada. Tem vezes que a gente fica com raiva e aí o rosto da gente fica vermelho porque o sangue sobe, a gente fala até, meu sangue ferveu, né? Tem vezes que a gente sente medo e isso não é ruim, isso é muito bom. Cada uma dessas emoções, todas as emoções são boas. A questão é, a gente não pode deixar ser dominado pelas emoções. E olha, uma dica bem legal é o filme Divertidamente. Quem aí já assistiu? Acho que a maioria, né? É um filme muito, muito bacana. A gente entra na cabeça da Riley, vocês estão lembrados? A gente entra dentro da cabeça da Riley, que é a personagem principal, a menininha, né? E aí ela muda de cidade, se sente triste. E aí a gente vai aprendendo sobre os sentimentos. Eu até deixo a dica aqui para um dia vocês fazerem cineminha em casa, chamar papai, mamãe, os irmãos, fazerem uma pipoquinha, porque é muito importante a gente conseguir olhar para dentro da gente e saber o que a gente está sentindo, porque às vezes o coração acelera ou a lágrima rola e vem uma confusão, a gente não sabe o que é. E ajuda bastante se a gente conseguir saber o que a gente está sentindo para nos ajudar a reagir, a agir depois que o sentimento chega. Então, ó, só recapitulando, no filme a gente tem esse personagem representa o quê? Representa o medo. E olha como é que as emoções, elas são positivas, inclusive até o medo. O medo, por exemplo, você tá num lugar alto, né? Você subiu uma montanha. E aí você chega lá no alto, você sente medo. O que você vai fazer? Você vai descer devagar, tomando cuidado. Se não fosse o medo, você ia descer rápido aquela ladeira, poderia cair, poderia se machucar. Então, tá vendo como é que cada sentimento é importante? A tristeza. E tristeza é importante? Sentir tristeza? Olha, se não fosse a tristeza, a gente não daria valor aos momentos felizes. Tá vendo? A gente cresce, a gente aprende quando a gente fica triste. Então ela é importante sim. A alegria nem se fala, né? Quem é que não gosta de se sentir feliz, alegre? Tem a Nojinho, estão lembrados da Nojinho? Essa personagem aqui. E tem o Raiva, olha lá, como é que ele fica, ele é vermelhão, porque o sangue dele sobe, ó, e ele fica, né, com a cabeça quente. E aí, o que isso tem a ver com o domínio próprio? O que as emoções têm a ver?
A gente sente isso tudo, alegria, tristeza, raiva, medo, isso é comum. E às vezes no mesmo dia a gente sente todas essas coisas. O que a gente não pode deixar é a emoção nos dominar e nós reagirmos conforme a emoção, sem parar, sem pensar, sem refletir. É isso que é o domínio próprio. Então, eu vou dar um exemplo. Minha mãe falou assim que a gente vai tomar vacina. Fulano, Joãozinho, você vai tomar vacina. Aí começa a bater aquele medo, porque você tem medo da agulha, da injeção, e você não quer fazer aquilo vai te paralisa. Mas o que você tem que fazer? Você precisa enfrentar, acende o alerta, acende a luzinha, você tem que olhar para dentro de você. O que eu tô sentindo? É medo. Ok, tudo bem sentir medo, não tem problema. Eu preciso enfrentar e vencer. Então, eu preciso parar, respirar, orar. Senhor, me ajuda. Eu tenho medo de tomar vacina, mas eu sei que a vacina é importante. Eu não vou ficar doente. Eu preciso vencer esse medo. Me ajuda. Respira fundo e vai. Enfrenta o seu medo. E você vai conseguir. Outro exemplo. A irmã vem, implica com você. O irmão vem, implica com você. Qual que é a vontade? Dá socão no irmão, não é verdade? A raiva vem, a cabeça fica vermelha, o sangue ferve, você tem vontade de logo lascar o soco no irmão. Só que a Bíblia fala o quê? Pra gente não deixar ser dominado pela emoção. A emoção vem, a gente pode sentir, não tem problema nenhum. Por falar nisso, qual foi o versículo de hoje? Irai-vos e não pequeis. Ou seja, o irmão implicou, tudo bem você sentir raiva. O que a gente não pode fazer é agir dominado pela raiva, porque a raiva leva a gente a, por exemplo, dar um soco, não é isso? Então é isso que a gente tem que exercitar. E olha, isso não é fácil, né? Falando aqui, tudo tranquilo, mas pode parecer, mas na hora é difícil. E eu vou falar o que eu tô falando aqui para vocês. É um desafio não só para vocês, para nós adultos também. É uma coisa que a gente leva a vida inteira para aprender. Mas não significa porque vocês não são crianças, vocês não podem exercitar o domínio próprio. Eu vou passar depois umas dicas, uns exercícios e eu quero ver vocês praticando, combinado? E eu quero dividir com vocês 2 exemplos da Bíblia. Um exemplo de como nós não devemos ser, como nós não devemos fazer. E outro exemplo de como nós devemos ser e fazer, do nosso modelo maior, nosso exemplo, que foi quem? Jesus, isso mesmo. E o exemplo de como nós não devemos ser vai ser Pedro. Pedro foi um dos 12 discípulos de Jesus e andou com Jesus aqui na terra todo o tempo. E aí chegou no momento de Jesus foi levado preso antes dele ser crucificado. E Pedro estava com ele. Judas, que foi o discípulo que traiu Jesus, indicou os guardas disse onde Jesus estava. E aí, quando os guardas chegaram, Pedro estava com uma espada aqui na cintura. Ele pegou a espada e arrancou a orelha do soldado. Porque ele agiu na emoção. Ele foi impulsivo, ele era uma pessoa reativa. E aí, vocês acham que a vontade dele era cortar só a orelha? Eu acho que não, acho que a vontade dele era rachar a cabeça daquele soldado, matar aquele soldado. Ainda bem que o soldado não morreu, que foi só a orelha, né? Porque ele agiu naquela hora baseado na emoção. Mas olha só, uma boa notícia para nós. Nem por isso Jesus desistiu de Pedro. Não era porque ele era uma pessoa impulsiva que Jesus largou Pedro para lá. Depois que Jesus morreu e ressuscitou, Pedro foi escolhido para ser o líder da igreja aqui na terra. A primeira igreja, depois que Jesus ressuscitou, Pedro que liderou esse processo, porque Jesus teve misericórdia, Jesus deu outra chance para Pedro, como ele dá para nós todos os dias. Viu que notícia maravilhosa? Agora vamos ver o exemplo de Jesus. Jesus foi Deus em forma de homem. Então, se a gente batesse em Jesus, Jesus sentia dor. E Jesus também tinha sentimentos e emoções, assim como nós, que somos homens, seres humanos. Um dia, Jesus estava chegando
em Jerusalém para a festa da Páscoa. E aí ele foi ao templo. E o templo é lugar de quê? O templo é lugar de oração, adoração, de prestar culto. E o que Jesus encontrou quando ele chegou lá? Pessoas fazendo comércio dentro do templo, vendendo animais para que as pessoas sacrificassem. Naquela época se fazia sacrifício de animais, era uma forma de cultuar a Deus. Só que as pessoas estavam se aproveitando e vendendo e fazendo, dinheiro dentro do templo. Jesus ficou furioso, ficou nervoso, sentiu raiva. A Bíblia fala que ele virou as mesas das pessoas que estavam ali vendendo aquelas mercadorias, mas ele não machucou ninguém fisicamente, né, como Pedro fez, nem emocionalmente. Então, ele foi firme, ele tomou uma posição, mas ele exerceu o domínio próprio. Ele não perdeu o controle ali naquela situação. E é esse exemplo que a gente tem que, mirar, é esse alvo que a gente tem que tentar acertar. Tá ok? E, olha, cada dia a gente é colocado diante de uma situação diferente, né? A tia Bianca, por exemplo, contou lá da van, a menininha que entrou na van, as crianças riram dela e ela pediu o domínio próprio na hora. E eu quero dar uma dica para vocês. Esse aqui, é o sinal do autocontrole. Então, primeira coisa, quando as coisas começarem a ficar, quando você sentir, né, ou medo, ou nervoso, a raiva, ou tristeza, você tem que acender, a luzinha vermelha. Então, primeira coisa é a gente olhar para dentro da gente, identificar o que eu estou sentindo. Aí, opa, por exemplo, medo, opa, luzinha vermelha. E aí, o que é a luz amarela é no sinal? Atenção, atenção. Vou parar, vou respirar e vou orar. A gente pode pedir a Deus para nos ajudar. Senhor, como agir aqui corretamente? Como agir com controle, né? E não com base na emoção. E aí sim, seguir em frente, tomar sua decisão e agir da maneira correta. Você